André. Obrigado, Felipe Pereira, pelas informações. E a gente recebe aqui no estúdio da CBN Campinas agora a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, Vandecleia Moro. Secretária, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Oi, André, boa tarde a você, a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco do trabalho que tem sido desenvolvido na cidade. O Felipe Pereira ele trouxe, né, essas informações com relação a algo que já tinha sido trazido na última semana por parte da administração municipal, relativo a incentivos fiscais, para que a região central, aquele quadrilátero, né, que a prefeitura até definiu para ser beneficiada com relação a essas questões. Agora, para a gente tem sido um assunto recorrente, né, de toda a imprensa, que busca, né, colaborar de alguma forma para se melhorar a região central de Campinas, que muitas vezes é o que pulsa, né, que dá vida a um centro, que não seja só aquele centro comercial, mas que à noite tenha vida, aos finais de semana também seja algo atrativo para quem mora aqui também, não só quem vive de comércio aqui na região central. Isenção fiscal é boa, né, todo mundo gosta de pagar menos, mas é um ponto. Né, com relação à pasta da senhora, que tange aí ao trabalho junto aos moradores em situação de rua, né, e ainda outros assuntos correlatos, o que a Secretaria tem feito e o que ainda pode fazer a mais para buscar colaborar, logicamente, junto com outras secretarias, melhorar essa situação no centro? André, a gente conversando, a ação que tem da isenção, da alíquota, a diminuição da alíquota, é um dos pontos que nós temos que o prefeito Dário tem buscado nessa revitalização do centro. Então, são várias ações contínuas. Da nossa parte, quando falamos da questão da população em situação de rua, há toda uma política pública muito estruturada para atender naquilo que a assistência social tem como seu objetivo. Então, a assistência social, enquanto política pública, ela tem o objetivo ali de atender aquela pessoa na emergência, fazer o cuidado, garantir os direitos humanos e dar uma oportunidade para que essa pessoa possa sair da situação de rua. Diferente do que muitas pessoas às vezes imaginam, a assistência social não quer fazer o atendimento ali daquela pessoa em situação de rua hoje e daqui a um ano voltar a ser a mesma pessoa. Nós queremos mostrar a essas pessoas que existe uma oportunidade para que elas possam sair dessa situação de rua, com políticas públicas efetivas e de acompanhamento. Então, quando nós falamos da emergência, nós temos o SOS Rua, que faz a abordagem dessa população que está em situação de rua e ali identificando qual a realidade daquela pessoa encaminha para os nossos serviços, seja ele o Centro Pop, onde essa pessoa que muitas vezes perdeu a sua documentação pode tirar um novo documento, ela tem acesso à refeição, ela tem acesso a um local que possa tomar banho, fazer sua higiene, recebe o ticket para o almoço no Bom Prato. Temos ainda os abrigos municipais, porque não é desejo nenhum de ninguém do poder público ou mesmo da sociedade ver alguém dormindo na rua. Não é isso que nós queremos. Queremos que o nosso próximo esteja acolhido. Então, nós temos abrigo para que essa pessoa possa pernoitar, possa passar a noite. Tem um espaço que é chamado de bagageiro, onde ela pode deixar os seus pertences com segurança, que ninguém vai estar mexendo. Existem ainda outro tipo de emergência, que é a casa de passagem. Ela é diferente do abrigo, porque ela, junto com a pessoa em situação de rua, constrói um plano de desenvolvimento para que essa pessoa possa sair. Então, ela fica um período maior. Esses são os atos de emergências e ainda tem um que a gente fala que é muito importante, que é alimentação. Então, a gente tem 2 locais adequados no município, onde a pessoa em situação de rua e muitas vezes também pessoa em situação de vulnerabilidade não extrema como a rua, mas que também passam por dificuldade, possam se alimentar. Então, nós temos a Casa da Cidadania, onde oferece o espaço para que ela possa se alimentar e fazer a sua higiene, e à noite, onde funciona o Bom Prato, é um espaço reservado para a Secretaria de Assistência também fornecer a refeição, mas de forma digna. Essa pessoa come à mesa, sentado, ela é servida e ela come de forma adequada ali, garantindo o direito dela também. Depois disso, depois do que a gente faz esse atendimento, que a gente fala que é o emergencial, o acompanhamento, o Centro Pop tem uma equipe psicossocial que faz o atendimento, rodas de conversa, nós temos que mostrar que existe oportunidade, que essa pessoa não precisa se manter na rua. E oportunidades, essas são várias, encaminhamentos para o mercado de trabalho através do CEPAD. Nós temos um programa que é referência, chamado Mão Amiga.
ele fornece a capacitação para essa pessoa em situação de rua, para que ela possa, depois de 2 anos, ser inserida no mercado de trabalho. São várias as portas que nós damos, além da conscientização, aqueles que fazem uso de alguma substância e que desejam tratamento através da parceria com o governo do estado, nós temos o Recâmbio, que faz o encaminhamento para as comunidades terapêuticas. Então, o que nós podemos dizer? Existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema e que precisam do atendimento emergencial, mas não é apenas isso que nós nos propomos. Nós nos propomos, sim, atender de forma emergencial, mas mostrar que existe um caminho para que essa pessoa possa sair dessa situação. Uhum. Ainda com relação a essa questão dos moradores, é algo que é bem complexo. A gente teve na semana passada a entrevista aqui no próprio estúdio CBN com o vereador Arnaldo Salvetti, e ele, dentro da entrevista, né, ele comentou, ele faz parte daquela comissão de estudos de revitalização do centro, e ele até comentou que estão pensando, a própria comissão, ou ele vai encaminhar a comissão, um projeto em que se proíbe, inclusive, a doação de esmolas. A gente resgatou um trecho, né, da entrevista dele, a gente vai ouvir agora. Eu sei que é difícil, a gente está falando de pessoas, né, mas a gente tem que começar a trabalhar numa posição que seja uma posição mais rigorosa, inclusive, se for o caso, fazer leis proibindo a distribuição de comida, dinheiro no centro da cidade. Porque a gente sabe que o grande motivador dessa situação é porque a pessoa, queira ou não queira, ela dá. E quando você dá e tem uma cidade acolhedora, você atrai mais pessoas, moradores de rua para Campinas. Campinas é uma cidade, uma metrópole, e as pessoas são caridosas. Mas nós temos que pensar numa lei, ou numa lei mais enérgica, proibindo distribuição. Está em pauta, já foi, inclusive, conversar, nós estamos elaborando um documento para ir para o Executivo, para poder, inclusive, a gente tentar, numa situação de união, tentar resolver. Porque a hora que você leva isso a público, você sabe que a gente vai ter problemas com a pessoa, com a questão de direitos humanos. Nós temos um morador de rua, daqui a pouco nós vamos ter um empresário de rua, porque o empresário tem que ter a sua família. Agora, não é só o executivo, não é só o legislativo. Nós temos que ter uma união da cidade de Campinas. A população tem que nos ajudar, né, nessa união, porque senão não adianta. A gente vai bater e nós vamos continuar enxugando o gelo. Bom, secretária, próprio levantamento da secretaria, que a secretaria tem, né, com relação às pessoas em situação de rua, boa parte acaba indo para o uso de drogas, do álcool e tudo mais. Proibir esmola é possível? Como a secretaria vê essa questão? A fala do vereador é legítima no sentido dele ser um legislador e ser este o local, a Casa de Leis, da criação de leis. Então, quando este documento for elaborado e vier até a prefeitura, aí sim a gente pode fazer análise. É importante ressaltar o que foi feito anteriormente. O prefeito Dário fez a promulgação de um decreto em que não proibia que a pessoa fizesse as suas doações, mas que organizava, porque de fato Campinas é uma cidade muito solidária. Nós estamos falando, por exemplo, de uma campanha de agasalho que arrecadou mais de 10 toneladas de roupas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, não apenas em situação de rua, mas em situação de vulnerabilidade. Mas nós queríamos poder dizer que essas pessoas que fazem suas doações tivessem um local adequado para fazer, um local com higiene, um local onde a pessoa que está em situação de rua pudesse comer de forma adequada, sentada à mesa e não no chão. Essa era a proposta do decreto quando foi então apresentado. Porém, a sociedade entendeu diferente, que não era aquele momento, que não era para ser feito daquela forma. E o Ministério Público recomendou que fosse revogado o decreto. Àquela altura, a Prefeitura, então, entendeu que não deveríamos, fez o aceite da orientação do Ministério Público. Mas continuamos fazendo o serviço, continuamos ofertando refeição. Só nos últimos 6 meses, foram ofertadas na Casa da Cidadania e no COF à noite 70 mil refeições para pessoas em situações de rua ou de vulnerabilidade. Então, nós continuamos o compromisso de ofertar na emergência a alimentação, que é um direito, e o acompanhamento para que essas pessoas possam sair dessa situação. Agora, secretária, até a senhora falava antes, né, da fala do vereador com relação a SOS Rua, a abordagem que é feita, o pedido, a recomendação ou o convite que essa pessoa vá até uma unidade, a casa de passagem, enfim, o bagageiro, algo. Como que é a resistência? Há uma resistência muito grande dessas pessoas? Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo, eu passo lá próximo ao colégio Dom Barreto Estadual, lá próximo do viaduto Cury, tem uma unidade lá, né? E a gente observa
muitos moradores em situação de rua que eles não ficam lá, eles colocam umas tendas, ficam lá na rua mesmo, preferem não entrar. Há uma recusa muito grande? Existe recusa de todas as espécies, mas com relação aos abrigos, é porque a pessoa, quando está em situação de rua, ela perde todas as suas referências e suas rotinas, ela não quer se submeter a uma rotina, mas até mesmo para que ajudar essa pessoa a sair dessa situação, ela tem que entender que existem regras, nós temos horários, nós temos nossa relação interpessoas, então para estar dentro do abrigo, lá sim, você tem o horário da sua refeição, do almoço, do café da manhã, do jantar, tem o horário para dormir, tem que seguir as regras do abrigo. E muitas pessoas não querem se sujeitar a isso. Mas mesmo assim, o SOS Rua no último ano foram mais de 21 mil abordagens. Quer dizer que ele aborda a mesma pessoa várias vezes, muitas vezes dias seguidos, até que então possa fazer esse convencimento. Porque não é apenas dizer, olha, tem um abrigo, você quer ir? Não, é tentar entender a história daquela pessoa, conversar, dar a ela uma oportunidade, olha, o primeiro passo é o abrigo, vamos lá, vamos recomeçar a sua vida, é isso que você quer? Então, muitas vezes aborda a mesma pessoa várias vezes com esse objetivo, que ela entenda que existe uma saída para a situação de rua, mas muitas vezes essa saída depende mais da pessoa do que da própria política pública. Quero agradecer a Wandercleia Moura, secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos aqui de Campinas, trazendo, né, um pouco do trabalho do cenário, né, de resistências que existem, também com relação à própria posição do Legislativo com relação a essa possibilidade de criação de novas leis. Secretária, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Agora 3h02, vamos para o repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com mais informação e a previsão do tempo.